Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo desse Setembro Amarelo. Meu nome é Paula Frota e eu sou mãe da Júlia, um anjo de luz. E aqui estou eu nesse mais um vídeo para contar para vocês como foi me deixar pelo caminho. Bom, depois que eu já havia identificado e definido o que era ser mãe para mim, depois que eu já havia identificado e visto todas as minhas dores, todas as virtudes que eu precisava lapidar dentro de mim e todos aqueles buraquinhos internos que ainda precisavam de mim, eu comecei então a me entender e a passar pela parte mais dolorosa do processo. Quero olhar para mim e entender que tudo que eu havia vivido até aquele momento, todas as Paulas que eu havia sido, elas me construíam, mas elas não me definiam. Elas estavam todas dentro de mim, mas eu ali, completa, inteira, já não estava mais dentro delas. Sendo assim, seria quase que ingenuidade da minha parte se eu quisesse voltar a ser cada uma delas. Eu comecei a olhar minhas fotos de criança, eu comecei a olhar minhas fotos de adolescente e eu olhava para cada uma delas com muito amor. E eu perguntava o que cada uma delas me ensinou. Qual era a parte que cabia a cada uma delas dentro de mim? E a recordar aquele momento nostálgico de todas as alegrias e dores que eu senti em cada uma daquelas idades. E vivendo tudo isso, eu fui perguntando para cada uma delas e fui me acolhendo quando alguma delas me trazia alguma dor, quando alguma delas me apresentava algum medo. Eu ia mostrando a importância de ter vivenciado aquele medo, de ter vivenciado aquela história. Eu fui suprindo essa necessidade, eu fui aprendendo comigo mesma e com a minha própria história, até que chegou um dado dia que eu comecei a viver um luto de mim mesma. Eu comecei a olhar para trás e entender que havia chegado um momento em que, se eu não vivenciasse esse luto, se eu não chorasse por mim mesma, se ali eu não entendesse que estava sendo um momento de transição, de me deixar pelo caminho, tudo que acontecesse após a maternidade, tudo que acontecesse após o nascimento da Júlia, talvez ficasse pesado demais. Talvez em um dado momento, quando a doação fosse pesada ou quando aquele amor exigisse demais de mim, eu poderia voltar a querer a ser alguma dessas Paulas que eu já havia me deixado para trás, alguma dessas que já não cabia mais em mim. E voltar a ser uma dessas seria como querer vestir uma calça que não serve mais, seria como pegar um sapato de quando eu tinha 5 anos e tentar calçá-lo. Obviamente ele não vai servir, obviamente ele vai ficar apertado, obviamente vai ser frustrante. E ali, compreendendo tudo aquilo, eu decidi fazer esse luto então de forma consciente. E aqui eu quero fazer um parênteses. Quando eu digo morrer em mim, quando eu digo vivenciar esse luto de mim mesma, não é uma coisa pesada, não é um pesar, mas é um choro genuíno, é um choro de gratidão, é um choro de entender que tudo que foi vivido foi maravilhoso, de me colher pelo caminho e de entender que tudo foi vivido no momento correto e que agora eu estou me abrindo para novas histórias, para uma nova jornada. E que fazer isso de forma consciente encerra ali um ciclo e fecha uma porta para que no momento de desespero eu não quero voltar para ser aquela pessoa de novo, mas sim eu pegar forças daquela que eu já fui e construir algo novo, algo que de fato me caiba. Então a morte para mim ela é transformação, a morte para mim ela é um renascimento, né? Ela é a finitude de algo que já não nos cabe mais, de algo que foi bom enquanto durou, mas ela também é o ponto de início para você se reconstruir. E pensando assim, foi o que eu comecei a fazer. Eu comecei a chorar e a sentir cada detalhe, cada instante. Eu comecei a olhar para o meu corpo, que já estava com uma barriga enorme, que já não era mais como eu reconhecia. E eu olhava e eu achava beleza naquilo, apesar de às vezes eu estar totalmente disforme, de eu já estar totalmente inchada, com uma barriga muito grande, das minhas roupas não caberem mais em mim, eu olhava para tudo aquilo e eu falava, ok, eu ainda não sei em quem eu vou me transformar, mas uma coisa eu tenho certeza, aquele corpo que eu reconhecia, que eu conhecia, ele já não me cabe mais. Não adianta eu querer voltar para aquele peso, não adianta eu querer voltar para aquela barriga, para aquela bunda, para aquele peito, eles já não me cabem mais. Agora é uma nova Paula, e agora eu vou ter beleza nisso que eu estou sendo construída para ser. E ali eu fui me desfazendo daquela imagem daquele corpo perfeito
e fui pensando em como eu poderia adaptar aquele e melhorar aquele que agora se apresentava. Era essa a minha condição, era essa a minha nova fase de vida. Depois do corpo, eu comecei a olhar para mim e eu comecei a entender que na minha vida social, com os meus amigos, com o meu marido, muitas coisas que eu gostava de fazer iriam se perdendo pelo caminho, porque nunca mais eu seria eu por mim mesma. Talvez eu pudesse ir sim jantar num restaurante, fazer uma viagem de casal, poderia até ir numa festa de aniversário com os meus amigos e beber e curtir um pouco até mais tarde, mas nunca mais eu estaria livre daquela sensação de sou eu por mim mesma. Até aquele dado momento, até ficar grávida, quando eu ia para uma festa, eu não tinha hora para voltar para casa, eu não tinha preocupação, o máximo que eu precisava fazer era avisar minha mãe. Se eu estava com meu marido, se a gente estava se divertindo, a gente não tinha hora para dormir, a gente fazia de acordo com as nossas vontades. E agora, dali em diante, já não seria mais assim. De agora em diante, será que ele dormiu? Será que ele comeu? Será que está bem? Será que tal pessoa tratou bem o meu filho? Será que ele está aconchegado? Será que ele está sentindo a minha falta? Eu acho que eu preciso voltar para casa. Entendendo isso, todos os programas que eu passei a fazer a partir de então, eu comecei a desfrutar de cada segundo. Eu saía para caminhar com uma amiga minha no Taquaral, aqui que tem aqui na minha cidade, e a gente ali dando aquela volta, aquela caminhada, eu já grávida. E aí um dia eu chorei compulsivamente ali caminhando e a minha amiga me abraçou e falou, mas o que aconteceu? Eu falei, nunca mais vai ser só eu e você. A gente vai continuar fazendo esse programa, ele vai continuar existindo na minha vida, mas não vai mais ser só eu e você. Talvez eu esteja, correndo atrás de uma criança ou empurrando um carrinho, ou começa a chover ou a ventar e a gente fala, vamos embora neste momento. Nunca mais vai ser só eu e você. E ali eu chorei porque eu entendi que era tão bom ter vivido tudo aquilo e eu fui muito grata por ter vivido e ter amigos que passaram pela minha vida e me deram a oportunidade de vivenciar coisas incríveis. E que ali estava tudo se transformando. Não era triste não viver mais, só seria diferente a partir de agora. Estava tudo bem. Depois eu fui sair para jantar um dia com o meu marido e a gente no restaurante, eu cheguei em casa, a gente aproveitou, comemos, voltamos para casa a hora que a gente quis. Depois a gente foi num bar, também aproveitamos, ficamos ali sentados, conversando, como a gente sempre fazia. E depois daquele final de semana incrível, só nós dois, eu cheguei em casa e chorei. Eu chorei porque nunca mais seria só nós dois. A minha preocupação e a dele, nosso coração estaria em casa, onde estariam nossos filhos. A gente poderia sair, a gente poderia se divertir, mas não seria mais naquela tranquilidade do nosso tempo e no nosso momento. E estava tudo bem, era só um tempo, era um período. As coisas, conforme a vida vai acontecendo, elas iam se transformar também de novo. Mas naquele instante eu estava me despedindo de tudo aquilo que eu sabia que era a vida, de tudo aquilo que eu reconhecia como o que era certo, como o que eu sabia fazer. E assim foi o meu processo de me deixar pelo caminho. Eu fui deixando as minhas emoções, eu fui aprendendo que amar vai muito além do nosso querer, que doação e servir vai muito além daquilo que a gente está disposto a fazer, ela esbarra na necessidade do outro. Às vezes a gente quer ajudar muito uma pessoa, mas aquela pessoa não está pronta para ser ajudada, então precisamos exercer não o serviço, mas sim a paciência com aquele ser. E ali eu fui lapidando todas essas emoções, todos esses sentimentos, todas essas circunstâncias. E foi um processo incrível, porque quando a Júlia chega, quando a Júlia chora pela primeira vez, quando eu pego a minha filha nos meus braços, eu tô 100% pronta, eu tô 100% inteira, eu tô 100% renovada, pura e exclusivamente para aquele papel e para essa nova etapa da minha vida. Mas essa história eu te conto no próximo vídeo.